Todos nós queremos saber o que acontecerá nos últimos dias, à medida que nos aproximamos do retorno do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus também queriam saber. Eles perguntaram a Jesus sobre isso em Mateus 24, versículo 3. O livro de 2 Timóteo 3, versículo 2, nos dá 8 características do que acontecerá, e o que podemos esperar dos seres humanos nos últimos dias. Pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, fanfarrões, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Enquanto estamos atentos a estes sinais, devemos ter cuidado para não fazer parte do grupo de pessoas que os praticam. A Bíblia usou a palavra homens. A Bíblia não disse incrédulos ou crentes. A palavra homens foi usada porque poderia ser qualquer pessoa. Isso inclui homens e mulheres, crentes ou não. Isso é para que você saiba que, ao ver esses sinais no mundo, você não deve fazer parte daquele grupo de pessoas que os praticam. A Bíblia nos advertiu a ficar atentos a essas coisas. Examine a si mesmo, examine sua vida. A primeira característica descrita é amantes de si mesmos. A primeira coisa mencionada aqui é que as pessoas amarão somente a si mesmas. Outra palavra para isso é egoísmo. Não precisamos procurar muito para ver esse traço nas pessoas. As pessoas mergulharam na falta de amor. Não existe mais amor verdadeiro, apenas o egoísmo. O egoísmo é a síndrome dos dias em que vivemos e que os crentes devem estar cientes. Nestes dias, homens e mulheres serão amantes de si mesmos. No entanto, nosso amor por nós mesmos não deve vir à custa do amor a Deus e ao próximo. Marcos 12, versículos 30 e 31. Estes são os 2 mandamentos mais importantes dados por Jesus. Ele diz para amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Este é o primeiro, e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outros mandamentos maiores que estes. Neste trecho, Jesus nos diz a quem o objeto de nosso amor deve ser direcionado. Nosso amor deve ser direcionado a Deus e a outras pessoas, outros irmãos e irmãs. Outras pessoas devem ser o foco de nosso amor. Infelizmente, muitos estão preocupados apenas consigo mesmos e se importam menos com os outros. O egoísmo está no centro de nossos problemas hoje. Então, como superamos o egoísmo? Siga o exemplo de Jesus Cristo. Não há outro homem como Jesus. Tudo o que ele fez nesta terra foi para os outros. Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele suportou a cruz pelos outros. Tudo o que Jesus fez foi para os outros. Você sabia que a maneira como tratamos as outras pessoas será examinada por Deus? Todos os atos egoístas ou altruístas serão examinados por Deus. A segunda característica é amantes do dinheiro. Vou começar com uma pergunta: devemos odiar o dinheiro? Esta é a mesma pergunta que as pessoas sempre fazem ao ler esta parte da Bíblia. O dinheiro é necessário. Não devemos odiar o dinheiro. Vivemos em um mundo onde o dinheiro é necessário, até mesmo para enviar missionários ao redor do mundo para pregar o Evangelho. O dinheiro é necessário. Vamos ser claros, o dinheiro não é mau. Então, o que significa amantes do dinheiro? O que a Bíblia está simplesmente dizendo é que as pessoas amarão o dinheiro a ponto de cometer crimes para obtê-lo. As pessoas amarão o dinheiro mais do que a Deus. As pessoas amarão o dinheiro mais do que seus familiares ou mais do que a retidão. As pessoas estarão dispostas a vender suas almas para adquirir dinheiro. Isso é o que a Bíblia está dizendo. Ninguém está dizendo que você não deve trabalhar para ter dinheiro ou para se tornar rico. Mas amar o dinheiro mais do que a Deus é pecado. Nestes dias,
Ouvimos pessoas dizer que podem fazer qualquer coisa para conseguir dinheiro, ou mesmo que matam por dinheiro. Esse é o amor pelo dinheiro do qual devemos fugir. Isso é o que a Bíblia estava abordando em 1 Timóteo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Nós, cristãos, precisamos aprender a priorizar. Ao fazer isso, devemos fazer o que agrada a Deus. Se você está procurando dinheiro e está trabalhando para consegui-lo, a Bíblia diz em Mateus 6, versículo 33 que busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Fuja do amor ao dinheiro. Coloque suas esperanças nas coisas elevadas, não nas coisas terrenas. Se você as coloca nas coisas elevadas e procura conhecer a Deus mais profundamente, as outras coisas que você deseja te seguirão. A Bíblia também nos diz como escapar do amor ao dinheiro em Colossenses 3, versículo 2. Pense nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra. O dinheiro é bom. Devemos orar para que Deus nos dê dinheiro para que a pobreza não tenha lugar em nossas vidas. Mas devemos ter cuidado para não deixar o amor ao dinheiro dominar nossas mentes e nos afastar do caminho de Cristo. A terceira característica é fanfarrões. Esse grupo de pessoas são aqueles que se deleitam em publicar suas realizações sem reconhecer a Deus, que tornou isso possível. A parte chocante disso é que há homens de Deus que fazem a mesma coisa. Eles se vangloriam de como sua igreja cresceu, de como a igreja passou de 0 membros para milhares ou até centenas de milhares de membros, sem apreciar Deus ou reconhecer a Deus. Essas pessoas estão no mundo hoje. A Bíblia os chama de fanfarrões. Tiago 4, versículo 16. Mas agora vocês se orgulham de suas fanfarronices. Toda essa alegria é maligna. Devemos estar atentos a esses tipos de pessoas e garantir que não caiamos na mesma categoria. Eles não têm lugar em Cristo, eles caíram. Não estamos julgando-os, mas Deus não quer que ninguém se vanglorie. E, se você precisa se vangloriar, que seja em Cristo. 1 Coríntios 1, versículo 31 diz, portanto, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. A quarta categoria é o orgulho. Em geral, a Bíblia considera o orgulho como um traço negativo e prejudicial, muitas vezes associado à arrogância, à autoexaltação e à falta de humildade. Provérbios 16, versículo 18 diz, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. A Bíblia nos mostra que o próprio Deus abate o orgulhoso, portanto, devemos nos manter distantes dessa prática. A quinta são os blasfemadores. Isso é o que os incrédulos fazem principalmente. Eles zombam das coisas de Deus, fazem piadas grosseiras sobre as coisas de Deus, falam contra Deus, falam palavras ofensivas sobre as coisas de Deus. Quando você diz às pessoas que é um cristão, a primeira coisa que os incrédulos, que não têm respeito pela sua religião, fazem é blasfemar. Quando isso acontecer, você não deve julgar ou condenar. Não é nosso papel condenar as pessoas que blasfemam, mas podemos condenar a ação, dizendo a elas o que é certo e o que não é. Quer gostemos ou não, os blasfemadores estão aumentando no mundo de hoje. Eles estão fazendo tudo o que podem para desacreditar a existência de Deus e falar contra ele. A sexta característica é ser desobediente aos pais. Efésios 6, versículo 2 diz, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O que estamos vendo no mundo é falta de respeito pelos pais. Eles não honram seus pais de maneira alguma. É isso que a Bíblia falou. Ensine seus filhos o caminho certo a seguir, não os deixe se tornar parte dessas pessoas. Eles são a herança do Senhor. Deus quer que os usemos, assim como Samuel. A sétima é a ingratidão. Pessoas que acham difícil apreciar as pequenas coisas que Deus lhes deu. O que devemos aprender como cristãos é dar graças a Deus em todos os momentos.
Devemos sempre agradecer a Deus por tudo, não apenas pelas coisas que Ele fez, mas também pelas que Ele fará. Não podemos nos chamar filhos de Deus e não saber como agradecer a Ele em todos os momentos. 1 Tessalonicenses 5 versículo 18. Em tudo, dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A Bíblia não disse quando estamos felizes, não disse quando recebemos algo de Deus. Ela diz em todas as coisas, em todas as circunstâncias, devemos dar graças. Sempre, porque é a vontade de Deus que demos graças. A última característica é ser ímpio. A falta de santidade está em toda parte e parece ser normal. As coisas que costumavam ser vergonhosas são consideradas moda, e as pessoas estão se envolvendo nelas. Não há lugar para onde você olhe e não veja essas coisas. O mundo está poluído. 1 Coríntios 10 versículo 8. E, assim como alguns deles cometeram fornicação e caíram em um dia 23.000. Você também quer cair? Se não, então você deve ser santo. A santidade é algo de Deus, e sem ela, ninguém verá Deus. O salmista também falou sobre quem pode subir ao monte do Senhor em Salmo 24 versículo 4. Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não levantou a sua alma para a vaidade, nem jurou enganosamente. Todos esses destaques das coisas que já estão acontecendo no mundo devem nos fazer perceber que precisamos estar preparados e alertas, esperando por Jesus em sua segunda vinda. Não devemos cair em nenhuma dessas coisas e devemos garantir que permanecemos em Cristo, porque fomos encontrados pela graça e transferidos para a luz de Cristo.